Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, porque Roger Silva vai ser demitido. Vixe Maria! Vou explicar para vocês todos os detalhes e a gente vai conversar muito sobre isso, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meu Deus, vamos logo direto ao ponto aí, porque tá maior zoada pós-clássico, porque Roger entrou com o time errado, é porque Roger ficou perdido no jogo, e blé blé blé, é muita zoada e ele precisa ser demitido. É isso que tá chegando direto pra mim. Roger precisa ser demitido. Eu olho alguns influencers aqui no YouTube e vejo que estão pedindo a demissão de Roger. Eu vou pro Instagram, estão pedindo a demissão de Roger. Uma parte da torcida está pedindo a demissão de Roger. E, meus amigos, não é bem assim, tá? Eu vi, particularmente, pelos comentários que eu tô vendo, acho que eu vi um jogo um pouco diferente e eu vou passar minha visão aqui. E eu já digo logo, eu não acho que Roger deve ser demitido ainda, tá? Eu não tô dizendo que não, ele vai ter que ficar. Ainda não, porque eu acredito que Roger consegue evoluir como qualquer outro ser humano. Eu acredito que Roger não está conseguindo absorver a questão da pressão da torcida em cima dele e tentando fazer algumas decisões que não é legal com a torcida do Sport e ele sabe disso e um momento ele vai cair na real. Mas deixa eu explicar basicamente o que é que está acontecendo, só para vocês entenderem, e eu acredito que vocês podem concordar com essa minha linha de raciocínio. Bora lá, meus amigos. Muita gente está pedindo a demissão de Roger porque o Sport foi engolido no primeiro tempo pelo Náutico. Eu concordo, tá? Muito sobre isso. E teve erro grave de Roger em relação a isso. Porque assim, Roger teve alguns erros durante o jogo, tá? Mas teve um erro que eu vou dizer que foi o mais grave, que fez a gente ter essa sensação que o Náutico engoliu o Sport, e engoliu de verdade, não só a sensação, ter essa visão que o Náutico engoliu o Sport no primeiro tempo, que a gente poderia levar muito bem, sim, então eu não estou aqui sendo negacionista, dizer não existiu isso, a gente poderia ter levado 2, 3, 4 gols, eu falei isso no pós-jogo ontem para vocês, que a gente poderia sim ter acabado o jogo, o Náutico poderia ter acabado o jogo ali, feito 2, 3 gols, e isso para mim é onde chega o ponto grave de Roger, tá? E eu vou falar, antes de falar, em relação ao time, se ele entrou porque eu acho que ele entrou com o time um pouco certo, eu não acho que ele entrou com o time totalmente errado, é só a questão de quê? Vamos lá. Logo no primeiro tempo, que foi onde a gente ficou muito nervoso. Foi algo que eu disse assim, ó, eu tenho até a resenha que eu fico conversando com o pessoal no WhatsApp, eu tô dizendo, ó, mate o jogo, o Náutico tem que matar o jogo porque o Sport é Jason, porque a camisa do Sport pesa. É o seguinte, meus amigos, o Náutico começou a dominar o jogo no time do Sport e não foi em jogadas do Náutico. Foi o Sport que não conseguiu fazer uma marcação de saída de bola do Náutico. Simplesmente foi isso. Roger não conseguiu encaixar, o time do Sport não conseguiu encaixar na marcação de saída. Então, tipo, 2 caras tocavam a bola ali. Muriel saía com os caras, tocava a bola para um lado e tal, e daqui a pouco os caras estavam comendo o meio campo do Sport e a gente estava afobado. Eu vi muitas vezes Barleto olhando assim, sem saber o que ia acontecer. E aí onde vem o erro grave de Roger. Ele montou o time certo, basicamente certo, eu vou explicar o porquê, mas o erro grave que teve de Roger foi malícia de treinador, que aí é falta de experiência, tá? Falta de experiência, que é o quê? Se você bota um time em campo, o time não tá bem, goleiro, Thiago Couto, cai, irmão, cai aí, tem uma contusão na tua perna aí, mágica, fica aí, chama os caras na beira do campo e organiza o time. Só que ele esperou isso acontecer o primeiro tempo todo e o Sport levando o vareio do Náutico. Esperou intervalo para poder corrigir. E ele voltou com o mesmo time. A gente viu que foi um time diferente no segundo tempo. O mesmo time, ele não fez nem modificação nenhuma. E eu fui primeiro dizer, Roger não modificou ninguém. Roger não conseguiu modificar. E até quando terminou o primeiro tempo, antes de terminar o primeiro tempo, ainda estava 1-0 para o Náutico, antes de a gente fazer um empate no final do jogo. Ele colocou Zé Lucas para o aquecimento e colocou Marcelo Aju. Então ele já tinha identificado onde estava o erro. Então assim, é esse ponto da demora da modificação e ele volta com o mesmo time no segundo tempo, porque como o Sport achou um gol, a realidade é essa, a gente achou um gol ali no final do primeiro tempo,
Roger disse, não, então dá para eu manter, eu só vou corrigir aqui e vou voltar com o mesmo time. Se o Sport não tivesse feito aquele gol, ele voltaria com outro time melhor, tá? E qual foi o ponto? Esse aí para mim foi um erro grave, que faltou ser um treinador com mais experiência, mas ele vai conseguir isso com o tempo, tá? Agora, venhamos e convenhamos. Roger voltou com o time com uma pegada melhor. Agora, a escalação foi 100% certo, Jackson? Não. A escalação que eu trouxe para você só teve duas modificações, que foi o erro que ele teve, para mim. Que foi o erro, o outro erro, né? Não o erro que ele teve. Um erro foi grave, que demorou a mexer no time, demorou a chamar os caras ali na beira do campo, um goleiro cair, pediu, era pra... Ele ficou perdido na beira do campo. Esse foi o primeiro erro, que foi gravíssimo para mim, um erro gravíssimo. Agora, outro erro foi... Pedro Martins, no caso do Zé Lucas, não é banco para Pedro Martins. Nunca, nem aqui, em lugar nenhum. Então, ele tinha que entrar com o Zé Lucas. A informação que eu recebi foi, ele vai com o Zé Lucas de titular. E era para ser Zé Lucas ser de titular. Eu não falo nem Zé Gabriel. Porque Zé Gabriel errou no terceiro gol, a gente vai chegar lá, o terceiro gol do Náutico. Mas assim, eu não falo de Zé Gabriel. Porque o cara ele estava jogando. Eu falo e eu não gostaria que ficasse Pedro Martins e Zé Lucas. Eu não gostaria. Eu prefiro Zé Gabriel e Zé Lucas, porque ali tem uma marcação e Zé Lucas sabe sair jogando. Então, o erro foi esse. E o outro erro, eu não falo nem Marlon Douglas. Muita gente diz, mas Jackson, eu não falo Marlon Douglas porque assim, ele entrou com o time certo, que ele explicou isso também. Porque o Náutico é um time que ele joga atirado para cima do outro clube, do outro time. Então, o outro time fica meio recuado e meio perdido no jogo se o cara não souber pegar esses contra-ataques e na falha do Náutico. A zaga do Náutico é horrível. A zaga do Náutico é muito ruim. Então, Roger pegou o time e disse, a gente vai ter aqui basicamente 4 atacantes. A gente vai com Yuri Castilho, que é outro que eu quero falar dele também aqui com vocês. Mas a gente vai com Yuri Castilho, a gente vai com Zé Roberto, vai com Barleta e com Marlon Douglas um pouco mais recuado. Marlon Douglas não jogou de meia. O ponto que a torcida fica dizendo, a gente foi com Marlon Douglas de meia. Ele não jogou de meia. Marlon Douglas não fez criação nenhuma. Marlon Douglas era para ter mais velocidade no contra-ataque. Que Iago Felipe não daria, se entrasse ali como volante. E Carlos Depena não daria essa velocidade. Carlos Depena já é um cara que tem 33 anos. Ele não tem velocidade. A característica dele é cadenciar um jogo. Ele é o jogador de segundo tempo quando o jogo está equilibrado. O Carlos Depena, ele é esse jogador. Por isso que Biel... Tá chegando, Biel, que tá vindo do Brusque, tá chegando, que é o jogador mais leve, tem 23 anos, vai dar essa velocidade. Se tivesse Biel aqui, Marlon Douglas não entraria. Biel seria esse cara da velocidade ali na frente do Sport. Então assim, que é um cara que tem velocidade e tem um passe refinado. Mas o ponto que a gente precisa entender é que Roger não entrou com meia. Roger entrou com o time para pegar essa zaga, esse ataque do Náutico subindo muito e a gente pegar no contra-ataque. E marcar muito bem a saída de bola do Náutico, que é o forte deles. Só que a gente não conseguiu marcar isso. Então assim, o erro foi a saída de bola. Quando corrigiu no segundo tempo, ficou um jogo mais equilibrado. A gente foi superior ao Náutico no segundo tempo. Então o meu ponto, que aí eu digo que não é para tirar Roger, é que Roger precisa entender outra coisa também. Que ele entendendo... Eu acredito que vai facilitar. A nossa torcida, que é isso que eu gosto muito, e eu me represento muito assim, com vocês, com a torcida do Sport, a gente tem uma leitura de jogo diferenciada de qualquer outro time. A torcida do Sport, ela tem leitura de jogo. É esse ponto que os treinadores são demitidos, que foi no caso de Pepa e outros, porque eles não escutam a torcida do Sport. Eles botam a torcida do Sport como qualquer outra torcida e a gente tem leitura de jogo. A arquibancada é uma orquestra ali no Sport. Quando o cara pede alguma coisa, você vê que não é um cara que pede Zé Lucas em campo. É a torcida toda pede Zé Lucas. A gente tem essa visão de jogo assim, de tipo, tá olhando, a gente vive aquilo. A gente não tá ali torcendo incondicionalmente pro que deve o que o time jogando, a gente vai torcer. Não, a gente tá além do jogo, a gente tá ali, tipo, a gente é o... A turma diz que a torcida é a 12º jogador. Eu não digo que a gente é o 12º jogador. Eu digo que a gente é o segundo treinador. A gente tem uma visão apurada. A gente, é assim, o treinador Roger precisa entender. A torcida do Sport vai apoiar, vai ser, também pode ser o 12º jogador. Mas além disso, a gente tem uma visão muito apurada, que foi o caso de Raus. A gente vem pedindo a saída de Raus faz tempo. E Thiago Couto foi o cara do jogo para mim ontem. Ontem Thiago Couto pegou muito. Aí, a leitura de jogo, a gente viu que Pedro Martins não era para jogar daquele jeito.
tira Pedro Martins. Ele demorou tirar Pedro Martins ali. E botar Zé Lucas, que a gente pediu, bota Zé Lucas, que Zé Lucas tem uma marcação bem mais forte, tem uma saída de bola melhor. Então assim, Roger precisa entender isso. Agora, bora lá pro ponto aqui também, que a gente precisa entender e não só crucificar Roger. Roger precisa ter experiência, Roger não é um treinador ainda do nível de Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos é um cara mais experiente, mas Roger pode passar dele sim no cenário nacional. E também eu não gostaria que a gente ficasse mudando de treinador palmo em palmo, minha gente. Porque a gente vai atrás de quem agora? Vai, tira Roger. Tirar é fácil, tá? Mas, que é uma parte da imprensa está falando, tira Roger, mas vai botar quem no lugar dele? Hoje não tem, hoje o esporte não tem grana para pagar 400 mil no treinador. Então a gente precisa ter um pouco mais de paciência. É claro que se Roger continuar, que é batendo cabeça e batendo de frente com a gente como torcida, quando a gente pede, tira House e bota Thiago Couto, ele não ficar fazendo, não vou, não, tem que tirar, e a gente tá vendo aí. Foi nítido que ontem Thiago Couto é 10 mil vezes goleiro melhor do que House. É nítido que Pedro Martins estava fazendo mal e Zé Lucas tem que ser titular desse time. Ele tem que encaixar Zé Lucas nesse time. Mas tem... Meu irmão, tu tem que botar Zé Lucas, nem que seja de gandula desse time, mas ele tem que jogar, meu irmão. Ele tem que estar ali em campo. Zé Lucas não é banco desse time. Então assim, eu não gostaria disso. Agora, vamos lá. Agora, esse também é um ponto que eu digo que Roger não tem culpa. Roger não tem culpa de Yuri Castilho dar uma voadora no cara dentro da área, que saiu o primeiro gol do Náutico. Roger não tem culpa de Benevenuto, de Ramon. Primeiro foi Ramon tentar sair jogando, entregou a bola no pé do jogador do Náutico, dentro da área do Sport, e Benevenuto botar o pé e fazer gol contra, que não foi gol contra assim, não foi culpa de Benevenuto. O jogo, a jogada errada foi de Ramon. Ramon era pra ter dado um bumbum pra frente, e não entregar a bola no pé do jogador do Náutico. Então assim, Roger não tem culpa de fazer isso. Roger não tem culpa de Zé Gabriel não ter uma calma com a bola no pé e fazer lançamento, dar um bombão, dar um chute feito um doido que bateu no jogador do Náutico, que deu um contra-ataque, pegou o time da gente saindo e o Náutico achou aquele terceiro gol. Roger não tem culpa. Agora, Roger tem culpa sim da desorganização que teve no primeiro tempo. No segundo tempo eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para falar porque o time estava organizado, pressionou o Náutico, chegou a ter a virada, mas a gente ficou com a sensação que o time estava mal, que a culpa foi 100% de Roger. Foi pela questão do primeiro tempo, que ele não teve essa malícia. Eu acredito que o erro gravíssimo de Roger foi não ter essa malícia, tá? De jogo. E outra coisa, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, Roger Silva, pelo amor de Jesus Cristo, escuta isso que eu vou falar pra você, se você assistir esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Yuri Castilho é o nosso centroavante. Escute mais uma vez. Yuri Castilho é o nosso centroavante. Não é Gustavo Coutinho, não é Zé Roberto, é Gustavo Maia do lado. O Cleison, tá? Porque Cleison veio e até agora jogou apenas um jogo no segundo tempo, mas é Gustavo Maia na esquerda, Barleta na direita e Yuri Castilho é o nosso centroavante. Não existe outro jogador melhor do que Yuri Castilho. O Castilho fez 2 gols ontem. Ele é o nosso centroavante. Ele já desde o primeiro jogo, ele é o cara que cabeceia bem e tudo mais. E Zé Roberto e Gustavo Coutinho hoje não estão amarrando a chuteira de Yuri Castilho. Ele é o nosso centroavante. Dê seus pulos para conversar com Gustavo Coutinho, com Zé Roberto, tá? Eles não podem ser titular no esporte. E Yuri Castilho é o nosso centroavante, beleza? Mas, meus amigos, minha opinião é essa. Não gostaria que Roger Silva fosse demitido, tá? Eu acredito que ainda não. Posso chegar aqui, o esporte, Deus o livre, perdeu a Copa do Brasil, a final para o Náutico, e eu ver que a culpa foi do treinador, beleza. Mas ele precisa entender essas pequenas coisas. Se Roger pelo menos entender e escutar a torcida, eu acredito que é um avanço muito grande. Se ele começar a escutar a torcida e ter mais calma. Ele é um treinador em formação ainda. A gente contratou sabendo que Roger Silva não é o treinador ainda que chega para ser o treinador do esporte incrível e maravilhoso. A gente já sabia que ele tem erros de principiantes. Ele não treinou time de massa. Ele não está acostumado com essa pressão da torcida. Mas ele pode começar a entender. E a gente vai ter um baita treinador se ele se permitir a ser um baita treinador. Ele se permitir a escutar a torcida, sem bater de frente com a torcida. Bota Zé Lucas no jogo. Ele tem que botar Zé Lucas no jogo. Quando chega a não inventar muito, se vê que o time não está bem, tira o jogador. Ele fez isso nos primeiros jogos do esporte, mas depois ele começou a se perder. Beleza? Mas enfim, meus amigos, é isso. Eu gostaria que vocês tivesse um pouco mais de calma com o Roger, que a gente vai chegar lá. O time vai chegar lá. Só que o Roger também precisa se ajudar. Beleza? A minha opinião é essa. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Tamo junto e até a próxima.